Salve minha rapaziada, quem fala é seu co-apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado Pipoca Vegana, meus amigos, é isso. Agradeço muitíssimo a audiência de vocês, antes de mais nada eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais. Estamos disponíveis no X, antigo Twitter, saudoso Twitter, no Instagram, no Thread, se você ainda tem Thread, e também no TikTok, meu amigo. E também gostaria que você nos ouvisse não só no YouTube, mas também em outra plataforma de áudio. Isso, amigo, estamos em todo lugar. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas, meus amigos. E de maná também, eu gostaria que vocês fortalecessem nosso patrocinador, a nossa querida V-Market. Exato, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor do que conter com as estratégias inovadoras e maravilhosas da nossa querida patrocinadora, nossa querida V-Marketing. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar da conclusão, que, cara, é um orgulho saber que a gente falou de toda a conclusão dessa trilogia. A gente falou do primeiro filme, do segundo filme, então vamos falar agora do terceiro, de uma franquia que, cara, começou nas espreitas, bonitinha, daí foi crescendo, se tornou mais popular porque afinal estamos falando da neta da atriz brasileira Mia Gladys. Cara, estamos falando e iremos falar hoje sobre Maxine, meus amigos, exato. A conclusão de uma franquia que começou em 2022, atraiu tantos fãs e se tornou uma das maiores trilogias da cultura pop do terror também, cara. Estamos falando de três filmes que foram dirigidos pelo diretor Ti West, que também novamente tem em sua composição a Mia Goth e que conta com vários atores. Logo no primeiro filme teve a Jenna Ortega, no segundo filme teve o David Corey West, que logo em seguida se transformou no Superman. E dessa vez o estúdio foi lá e liberou geral. Foi lá que convidou a Halsey, a cantora, convidou a Lily Collins, convidou o Kevin Bacon. Cara, nesse aí não pouparam chamar a rapaziada não, meus amigos. Não pouparam não, porque estamos falando de um filme que era muito esperado, afinal. Pearl foi lançado em 2022. Mas também para 2023, né? Mais ou menos. Mas 2022, Zack também foi 2022. É um filme muito esperado, que como teve um grande orçamento, teve um grande cuidado para ser lançado. E, cara, iremos falar sobre esse filme hoje. E vou falar assim pra vocês, eu tava muito ansioso. Afinal, se fosse depender só do X, a marca da morte, eu não estaria tão ansioso. Mas Pearl me cativou muito. Pearl eu gostei demais, sabe? E eu pensei, pô, se Pearl foi bom, eu acho muito difícil eles errarem no final, né? Afinal, estamos falando da sequência direta de X, onde eles acertaram. E, cara, a gente conseguiu mais saborear de um certo ponto e vislumbrar como que a Mia Goth ela se tornou um grande ícone do cinema de terror, né? E, cara, quando lançou esse filme, confesso que, cara, minhas primeiras reações iniciais pra esse filme foi as seguintes. É um filme muito bom, tá? As críticas estavam falando que era o filme mais fraco, se pá, o mais fraco da trilogia. E eu discordo muito. Não é melhor que Pearl, tá? Não é melhor que Pearl. Não dá pra falar. Eu não acho isso. Mas eu acho muito melhor. Não melhor, mas muito melhor do que X, a marca da morte. Eu acho que o diretor Ti West meio que utilizou, afinal foi gravado de uma maneira bem consecutiva, tanto o X quanto também Pearl, para no Maxine ele minimizar os erros, né? E o que teve de negativo, que foi bastante no X, e o que teve de positivo no Pearl, ele conseguiu potencializar. O que era positivo se tornou mais positivo, e o que era negativo se transformou em positivo também. Então, cara, esse foi um filme que me surpreendeu bastante, eu tava com muito pé atrás, afinal, já tivemos muitos exemplos de trilogias que não terminaram bem, trilogias que começaram pequenas e terminaram de uma maneira abaixo, né, do original. Posso falar uma que é, no caso, o Se Beber Não Case, por exemplo, que tem um primeiro filme impecável, mas os dois é aquém do primeiro filme. E, cara, este aí me surpreendeu. Eu acho que só a composição toda me surpreendeu. E eu vou falar agora melhor por quê. Eu acho que uma coisa que eu notei assim que saí do cinema é que cada filme era
por mais que o principal seja terror, cada filme ele brincava com os gêneros, tá ligado? Eu acho que no primeiro filme, por exemplo, no X, eles eram terror slasher. Era um terror mais gore, um terror que lembrava muito filmes como Pânico na Floresta, lembrava, sabe, tipo, esses filmes mais grotescos, assim, sabe, tipo um Pique Doce Vingança da vida, sabe? Algo que relembrava muito os terror do começo dos anos 2000, que era um terror de baixo orçamento e que apelava muito a ver pra sexualização, mas que triplicava também no gore, sabe? E o X era muito isso. Só que você pensa, pô, não vou dar nada por esse filme, mas o Pearl, ele consegue expandir o universo. E Pearl, por mais que seja também um certo tipo de terror, é um terror mais dramático, é um terror com mais diálogos, sabe? Tipo, ele não se apoia no primeiro filme. Ele, por exemplo, ele facilmente pode ser uma crítica à sociedade. Ele facilmente sai da zona de conforto, ele vai lá e flerta muitas vezes com suspense, com nonsense, sabe? Ele sai do gore, ele literalmente sai do slasher e vai pra um terror mais, de uma certa forma, psicológico, de um terror mais dramático, sabe? E isso que me cativou muito em Pearl, porque os diálogos foi se tornando mais inteligente, e abriu margem pra expandir esse universo. E claro que abriu mais margem pra eu gostar muito mais da personagem da Mia Goth. Obviamente, tipo, Pearl, ele conseguiu falar, opa, não somos um gênero pré-definido, calma lá. E logo em X-Teen, eles vão lá e é um terror também, mas é um terror com a pitada de suspense policial, sabe? Não, ele não aposta no gore, ele não aposta no slasher, mas ele também não aposta no dramático. Ele aposta no minucioso, ele aposta mais nos dramas policiais. Por exemplo, um drama à la Seven, à la Zodíaco, à la filmes que, tipo, que por mais que seja terror, por mais que muitas vezes mostram mortes viscerais, algo que os 3 filmes mostraram, neste daí ele conseguiu trabalhar o suspense, a investigação, sabe? Claro que tentou muitas vezes utilizar da fonte do diálogo, que foi muito bem utilizado no Pearl, mas nesse aí ele abusou mais do gênero policial e foi bom. Eu acho que foi uma coisa que me cativa muito nessa trilogia, porque cada filme é um gênero. O primeiro é o terror slasher, o segundo é o terror mais dramático, um terror mais psicológico, assim, e o terceiro é o terror com pitada de drama policial, sabe? Isso é uma parada muito gostosa, uma parada que eu gosto quando a trilogia ela vai se reinventando filme após filme. E Maxine conseguiu fazer ultra mega bem, sabe? O Ty West, ele conseguiu surpreender bastante. E falando especificamente agora desse filme, esse filme eu confesso que por não ter gostado muito de X, A Marca da Morte, que pra quem não se lembra do episódio que a gente falou, eu esperava uma coisa no fim, não foi aquela coisa. Neste daí, conseguiu melhorar tanto esse filme quanto o X também, sabe? Pra mim esse filme melhorou, que é um filme que eu não tinha gostado muito. Os diálogos são mais maduros, não são tão bestas. Eu acho que você consegue cativar cada vez mais pela personagem da Maxine, sabe? Eu acho que os eventos, por mais que não tenham sido tão cativantes, porque naquele filme não focou tanto na Maxine, mas sim no casal de assassinos, e a Maxine foi meio que a final girl do filme. Esse filme ia conseguir aprofundar mas de uma maneira muito legal, de uma maneira muito bacana, sabe? Tipo, literalmente colocou ela no topo, ela literalmente se tornou uma estrela, sabe? E se tornou uma estrela no filme dela. Pra quem não se lembra, em X era tipo, por mais que se falava da Mia Goth, porque ela fez Ninfomaníaca, ela também é a atriz do Shia LaBeouf, também era da Maria Gladys, também se falava muito da personagem que a Jenna Ortega interpretou. E na época de 2021/2022,
a Jenna Ortega tava no seu auge. Tava não só X, mas também Wandinha, e entre outras produções na qual ela estava vivendo o auge da sua carreira. Então quando ela dividiu, os olhos meio que não foram 100% da Mia Goth, e já nesse filme foi na Mia Goth, sabe? E isso é uma parada muito legal, porque tornou a personagem dela muito mais cativante, se aprofundou cada vez mais na sua narrativa, trouxe mais humanidade pra sua personagem, sabe? Ela não foi simplesmente só a final girl do filme, não, sabe? Tipo, trouxe toda a composição pra gente poder se cativar por ela. Porque além de engraçada, ela, por exemplo, é uma mulher que empodera sim, que tem um discursos ultra mega fortes. Ela é uma que tá passando por problemas que são traumáticos, afinal, aquele evento que aconteceu no primeiro filme traumatizou bastante ela, sabe? Os efeitos colaterais daqueles eventos meio que refletiram nesse de um certo ponto. E também a gente conseguiu conhecer mais um pouco do seu passado. Então eu gostei bastante disso, uma parada que me cativou legal, que me cativou bastante e tornou esse filme muito mais gostoso de se assistir, sabe? Eu tenho uma analogia desse filme pra mim, eu vejo esse filme como, do mesmo jeito que ele colocou a Maxine, como de fato ela se tornou a estrela, fala muito de como foi a carreira da Mia Goth, sabe? A carreira da Mia Goth fez um paralelo muito grande do que foi a carreira da Maxine, sabe? Não que, nossa, a Mia Goth é por não, pelo amor de Deus, bem longe disso. Eu tô falando, tipo, a jornada da estrela, sabe? Muito se falava nesse filme, por exemplo, é impossível a pessoa ser reconhecida, a pessoa crescer em Hollywood fazendo filme de terror. E, mano, a Mia Goth se tornou uma puta de uma atriz reconhecida devido a isso, sabe? Fazendo filme de terror, ela foi cativando toda uma fanbase, assim, sabe? Então, foi muito legal fazer esse paralelo de uma personagem fictícia, uma atriz fictícia, pra uma atriz real, sabe? E foi muito cativante, foi uma parada muito legal. Eu gostei muito de acompanhar, sabe? E foi de uma certa forma, esse paralelo foi muito gostoso de se assistir, sabe? E toda essa composição também, sabe? Como eu falei, os efeitos colaterais do primeiro filme meio que acabaram sobrando nesse. E muitos detalhes acabaram, tipo, pra quem lembra do primeiro, nesse filme era muito carta marcada, sabe? Tipo, a persona do assassino. Eu, particularmente, cara, eu imaginei, mano, não tinha certeza e tal, não vou falar, mas, mano, eu lembrava do final do X, né, que mostrava o assassino, que o pai da Maxine e tal, que falava que a filha tinha desaparecido, bibibi, babobó, e logo o filme começa com uma imagem, como se fala, da Maxine criança, e meio que sendo limitada, meio que sendo prendida pelo pai dela, que de uma certa forma é um líder religioso. Então, cara, eu meio que imaginei, meio que eu pensei, pô, não tem uma outra pessoa, sabe? Tipo, todas as pessoas que poderiam querer a morte dela morreram no primeiro filme, que no caso seria aquele casal. Mas se fosse uma pessoa que surgiria do nada, mas aí quebraria toda a imersão do filme. Quebraria toda os fatores que tornaram essa trilogia um sucesso, sabe? Então, meio que imaginei. Era previsível? Era previsível. Mas esse previsível não é algo 100% negativo. É algo que complementa todas as qualidades dessa trilogia. E, cara, igual eu falei pra você, esse filme foi muito na pegada de drama policial, né? E, de uma certa forma, isso meio que tornou o filme, assim, pegando um pouco das partes mais negativas, tornou o filme um pouco mais chato em alguns momentos, sabe? Tipo, igual eu falei pra você, bebeu um pouco da fonte do que foi o Pearl, sabe? O Pearl, ele falava não somente da personagem principal, mas, tipo, tentava englobar até discursos dos próprios espectadores que estavam vendo aquele filme, sabe? De pessoas que apostaram que iam ser grandes pessoas e no fim não seriam nada, sabe? Que foram
ludibriadas achando que ia ser uma estrela, no fim não era, sabe? E os discursos de Pearl foram muito poderosos. E nesse filme foram fortes, foram bons, não vou falar que foi ruim. Mas em muitos momentos quebrava um pouco do ritmo do filme, sabe? Acabava prendendo em muitos momentos, tornando o filme mais, sabe, mais lento em muitos momentos, mais exaustivo. Mas isso não, eu não acho isso 100% ruim, mas acabou em muitos momentos. Eu pensei, caralho, essa porra não vai acabar, sabe? Tipo, essa 1h44 poderia ser 1h30, sabe? Facilmente. Mas, é igual eu falei, é um ponto negativo, mas não interfere na minha experiência do filme. Por exemplo, eu acho que ainda o filme é muito bom, é melhor que o X, mas não é melhor que o Pearl, sabe? O Pearl eu acho que foi um fator muito surpresa. E, cara, não só falando do roteiro e da sua adaptação também, cara, uma coisa também antes de falar sobre detalhes técnicos, acho que é mega importante falar sobre isso. Eu amo filmes que se adentram no momento histórico de onde se passa, sabe? E o filme e o assassino, no caso, o pai da Pearl, ser um líder religioso que meio que tava propagando o satanismo, falando que isso meio que era culpa de Hollywood e tal. Haver esse movimento religioso foi uma coisa que existiu muito na década de 80, né? Ainda mais nos Estados Unidos, com aquela fita do Charles Manson, do pessoal que acabava assassinando atrizes famosas, sabe? Coisa que até vimos em filmes atuais, coisa que vimos, por exemplo, em Até Era Uma Vez em Hollywood, que acabava falando até aquela atriz, se eu não me engano, a Sharon Tate, que foi morta por esses seguidores do Charles Manson, sabe? Então, lembrar dessa época e colocar esse contexto histórico todo foi uma fita muito legal, sabe? Porque meio que convida o espectador a pesquisar um pouco desse contexto histórico, mas também é uma crítica que segue discursos até muitas vezes atuais, sabe? Quem nunca já ouviu falar que, tipo, tal filme tá propagando a malícia para nossas crianças, tá propagando o incentivo à violência, tá propagando... Sabe, Hollywood é uma coisa que até eu lembro, particularmente falando, quando lançou, por exemplo, Coringa. Eu lembro muito que em 2019 tinha um discurso, sabe, que chamavam a Warner, a DC de irresponsável, falando que como podem lançar no cinema um filme na qual mostra um personagem debilitado mentalmente e associar ele a um personagem icônico como Coringa, e viver bobobó, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que, claro, é um contexto histórico do assunto satânico, sabe? Que se passou muito naquela época, mas é um contexto histórico também dessa crítica de, por exemplo, falar, pô, nem sempre a culpa é de Hollywood, sabe? Tipo, Hollywood não tem culpa beleza, vai ser incentivado quem quer. Sabe que tem que ter responsabilidade, os meios de comunicação, não é à toa que existe a classificação indicativa, tem toda uma composição para poder classificar o filme, bibibibobobó, e claro que também muito desse contexto de classificação esteve presente no filme também, né? Não só nos filmes da época que foram mostrados na produção de Maxine, mas também em álbuns musicais, né? Que falava, eu acho que certo álbum tem que ter a classificação etária, bibibobobó. Então, essa composição foi muito legal, foi muito maneira. E, cara, falando também sobre os detalhes técnicos desse filme, eu acho que não tem muito o que falar, honestamente, tá? Pois eu acho que eles perderam uma grande chance de utilizar trilhas sonoras da época para poder embarcar mais naqueles anos 80 tão turbulento em Los Angeles, Hollywood. Eu acho que eles poderiam ter dado um capricho melhor no figurino também, coisa que em Pearl eles fizeram muito bem. Eu acho que em Maxine faltou, eu acho que poderiam ter investido e no fim não investiu, mas claro que isso é uma opção. E também a fotografia. Eu acho que uma coisa que eu posso exaltar X
e não teve Maxine foi a fotografia, sabe? Claro que ainda acho que o Thor foi melhor. O Thor é melhor em tudo. Mas eu acho que em Maxine eles não investiram tanto nos seus detalhes técnicos. A única coisa que eu posso falar que teve os detalhes técnicos bem elaborados foi a sua maquiagem, sabe? Tipo, uma parada bem começo dos anos 2000, anos 90, quando é corpos decepados, a maquiagem, sabe? Aquilo ali é um trabalho muito bem feito e que tem que ser exaltado, sim, sabe? Toda a sua composição ali foi muito boa. Relembrava muito os filmes, igual eu falei, no começo dos anos 2000. Mas, de resto, achei que pecou um pouco. E, cara, falando também sobre o elenco, eu vou pegar 2 atuações, tá? Eu vou pegar 2 atuações... Não, 3 no caso. Eu acho que é muito importante pegar 3. Vamos lá. Do Simon Prest, que no caso é o pai da Maxine. Mano, eu achei ele muito foda. Achei ele muito pica mesmo. Cara, ele passou todo o tom megalomaníaco e sociopata que o personagem precisava passar, sabe? Você pensa, pô, a Maxine é louca. Mas você vai lá e pensa, pô, com um pai desse, como você não vai ficar louco, sabe? Como você não vai ser frio, como você não... Sabe? Não tem como, mano. Não tem como. Eu acho que a atuação do Simon Prest conseguiu passar toda a dimensão que o personagem precisava transparecer, sabe? Uma ameaça real. Uma ameaça de fato que podia botar tudo a perder, sabe? E eu gostei muito da atuação dele. Eu amei, de fato, a atuação dele. Eu gosto muito desse ator, pra falar a verdade. Eu gosto dele desde Quando o Amor Chega. Provavelmente fui o único cara que viu esse filme, mas tudo bem. Mas eu gosto muito desse ator. Ele, pra mim, ele fez literalmente a representação fiel de um líder fanático religioso e que pode muito bem manipular a sociedade em prol da sua ideologia. Então gostei muito. Cara, Kevin Bacon, ele é um ator que eu acho fodido demais. Puta que pariu. Não tem como, mano. O Kevin Bacon é um ser fodástico, mano. Eu amo o Kevin Bacon. Cara, eu gosto dele, tipo... Primeiro, participação no especial de Natal Guardiões da Galáxia. Pô, estamos falando também de... Simplesmente Amor a Toda Prova. Estamos falando também de Questão de Honra. Estamos falando de Sexta-feira 13, X-Men Primeira Classe, sabe? O Footloose. Mano, ele é um ator que eu acho muito foda, sabe? E uma coisa que eu amo quando o ator que é renomado faz é quando ele vai lá e tipo vê, pô, isso aí tá bombando, né? E se eu dar uma passadinha? Eu adoro quando ator veterano, renomado vai lá e faz isso, sabe? Tipo, é uma coisa que cativa, é uma parada que você pensa, caralho, mano. Tipo, o cara tá entendendo que Hollywood tá mudando e tá tudo bem. Eu vou lá e vou participar desse blockbuster. Eu vou lá e vou ir a favor da onda, sabe? Eu não vou contra. Eu não vou, tipo, sabe? É uma coisa que, por exemplo, um ator que eu tava vendo um filme dele esses dias, tipo o Ethan Hawke, sabe? O Ethan Hawke é tipo aquele ator que ele se ele puder focar só em filme alternativo, ele vai focar. Mas poucas vezes você vê ele a favor do movimento blockbuster, sabe? Poucas vezes você vê ele, por exemplo, em cinema, sabe? Tipo, claro, e atualmente ele vai lá e teve que abrir o leque. Todo mundo fala que, pô, o Ethan Hawke é um dos maiores atores alternativos da história. Porque de fato ele só abraça o cinema independente. E, cara, pô, logo nesse meio tempo teve Telefone Preto, teve Cavaleiro da Lua. Então, cara, é um ator que tá se diversificando. O Kevin Bacon tá entrando nessa mesma galeria, sabe? E eu gosto muito. E o personagem dele foi tão da hora. O personagem, tipo, filha da maldito, sabe? Tipo, caralho, mano. Ele, pra mim, eu acho que é um outro tipo de antagonista em comparação com o Simon Prest, sabe? Eu acho que no sentido de ser mais... Enquanto Simon Prest, ele tava sendo ruim em prol de uma ideologia, o Kevin Bacon, ele era ruim porque ele era ruim, sabe? Tipo, questão de dinheiro, sabe? Pra ele se tornou uma parada pessoal, e conforme a parada foi se tornando pessoal pra ele foi embarcando cada vez mais
no serviço que ele foi contratado, mano, a atuação dele foi crescendo mais e mais. E, pô, estamos falando de um ator que tá aí há muito tempo. Tá há muito tempo no mercado, sabe? Estamos falando de um ator que tá aí o quê? Desde, se eu não me engano, dá essa informação, desde 1978 no cinema, sabe? Então, não tem como. Kevin Bacon, pra mim, eu amei muito a atuação dele, amei muito. E, cara, não tem como não falar da Mia Goth. Igual eu falei pra vocês durante o episódio, vou falar, mano, esse filme coroou a carreira da Mia Goth, sabe? Tipo, claro, eu espero muito que não seja o último filme dela, mas esse filme foi meio que a biografia da sua trajetória no cinema, sabe? Tipo, uma atriz que cresceu na calada, sabe? Foi crescendo e se tornou popular graças aos filmes de terror, sabe? Os filmes de terror, de uma certa forma, estão vivendo a sua época de ouro, eu acho, sabe? Tipo, estamos falando de filmes que é um gênero mais de terror, mas ao mesmo tempo é um gênero que, tipo, é um terror dramático, é um terror sobrenatural, é um terror psicológico, sabe? E McTeamy, ele entra numa galeria de terrores ultra mega influentes, sabe? Claro que não é um terror tipo a Invocação do Mal, que tipo arrasta a multidão, que é grandes bilheterias, mais de 400 bilheterias. Não, claro que não. Mas tipo, quando a gente fala de Mia Goth, a gente vai lembrar de McTeamy, sabe? Estamos vendo a criação de a gente viu a criação de uma nova franquia e a conclusão dela também, sabe? É uma coisa que, por exemplo, fãs viram em Halloween, viram em Sexta-feira 13, em A Hora do Pesadelo. E McTeamy, ela não destoa muito, sabe? Porque por mais que tipo, cada filme seja um gênero específico do terror, é uma trilogia inovadora. E a Mia Goth, ela foi a parte central disso, pois a atuação dela foi muito boa. Foi literalmente 3 personas diferentes em cada filme. Por mais que nesse terceiro seja a mesma personagem do primeiro filme, a gente viu o mais dela, o lado mais humano dela, ela lidando com seus próprios demônios, sabe? Então isso é uma coisa legal. Foram literalmente 3 atuações diferentes, tem 3 personagens diferentes. E torna essa produção muito mais complexa, muito mais interessante, muito mais cativante. Então a Mia Goth, eu acho que podemos falar que é uma das grandes atrizes assim dessa década. E uma das mais assim do terror, principalmente do cinema atual, sabe? Então, espero ver muito mais da neta da atriz brasileira Maria Agnetes. E, cara, McTeamy é um filme muito bom, tá? Eu gostei bastante. Claro que tem esses momentos muito cansativos, muito enrolados, não vou negar. Mas, acima de tudo, é um filme muito legal, muito interessante, muito maneiro, sabe? É a conclusão de tudo que é de bom da trilogia, sabe? Começou meio mal, mas se encontrou e terminou de uma maneira muito satisfatória, sabe? Não é a melhor da franquia, ainda prefiro Pearl, mas é melhor que X e tem muitas qualidades, sim. Então, cara, McTeamy, nota 8. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, também disponível no X, saudoso Twitter, no Thread, no TikTok e também no Instagram. E que você nos ouça não só no YouTube, mas também na plataforma de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. E também, meus amigos, faça seu orçamento e potencialize sua marca no mercado digital com a nossa querida Margaret. Eu agradeço a audiência de vocês também, que é importante para esse prosseguimento do podcast. Eu agradeço muito, até o próximo episódio e tchau!